Imagine agora o mapa do Mediterrâneo visto de cima. Entre mares, desertos e rotas, há um mundo que não pode ser resumido em apenas uma linha histórica. Just rolling along, and I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song. Um mundo feito de centros múltiplos, tensões internas e longos ciclos de transformação. É ali que se forma aquilo que chamamos de civilização semita. A civilização semita e a sua influência. A civilização semita nasce no Mediterrâneo e experimenta polos que muitas vezes entram em conflitos e estão longe de formar algo que podemos considerar homogêneo, pois seus polos se atraem e se repelem, criando uma dinâmica própria que não depende diretamente da Grécia, do Egito ou do Irã. Ao longo de milênios, essa civilização seguiu caminhos internos, guiada por suas próprias forças simbólicas, religiosas e intelectuais. Por isso, pode ser entendida como um universo autônomo, completo em si mesmo. Mas a história raramente respeita fronteiras rígidas. Em determinados momentos, o mundo semita se aproxima intensamente de outras culturas. O contato não é superficial, há trocas profundas, apropriações mútuas e impactos duradouros. Em alguns casos decisivos, basta olhar para a Europa. Primeiro, a herança sírio-babilônica. Longe de transmitir apenas a política e a guerra, a cultura babilônica transmitiu ao mundo uma forma de pensar o cosmos, astronomia, astrologia, rituais e concepções filosóficas que moldaram o mundo antigo na sua forma de compreender o tempo e o destino. Na Babilônia, sacerdotes, mais tarde chamados genericamente de caldeus, tornaram-se guardiões de um saber que atravessaria séculos. Depois, os fenícios, mestres do comércio e da navegação, espalharam ideias, técnicas e alfabetos por todo o Mediterrâneo. E foi de um de seus desdobramentos, Cartago, que Roma encontrou talvez seu maior espelho adversário, um outro civilizacional que ajudou a definir o que Roma viria a ser. Há também os judeus, um grupo demograficamente pequeno, mas de impacto colossal. A partir da expansão do cristianismo, conceitos semitas como lei, aliança e Messias passam a formar o próprio coração espiritual, filosófico e intelectual da Europa. E a partir do século VII depois de Cristo, uma nova transformação, o mundo islâmico e sua expansão. Povos árabes semitas redesenham o Mediterrâneo, e não só politicamente, mas cultural e intelectualmente. Cidades, idiomas, ciências e tradições religiosas entram em um novo arranjo que perdura até hoje. Esses exemplos não esgotam o diálogo entre o mundo semita e seus vizinhos, mas deixam claro o alcance desse legado. Ao mesmo tempo, levantam uma pergunta essencial. Quando falamos em semitismo, de que exatamente estamos falando? Especialmente se lembrarmos que o judaísmo tardio foi profundamente marcado por influências iranianas após o exílio babilônico. O que se revela, então, é um mundo situado em fronteiras entre Europa e Oriente, entre Mediterrâneo e Pérsia, entre autonomia e troca constante. Um espaço civilizacional próprio que poderia existir por si só, mas que, ao entrar em contato com outros mundos, transformou-os de maneira irreversível. E talvez aqui seja onde reside a grande força do mundo semita, a sua capacidade de permanecer fiel a si mesmo enquanto transforma outros mundos. E é por isso que devemos pensar o Mediterrâneo não como um mapa, mas como um campo de forças, um espaço de civilizações que não só coexistem, mas se observam, se influenciam e se transformam mutuamente ao longo dos séculos. Mas esse centro nunca esteve isolado. Desde muito cedo, os povos semitas se relacionaram com esse universo helênico em um diálogo permanente. Um diálogo que, dependendo do período histórico, assumiu formas religiosas, filosóficas, políticas ou simbólicas, ora intenso, ora silencioso, mas jamais inexistente. No entanto, há um dado fundamental que muda completamente a leitura tradicional da história mediterrânea. Quando deslocamos o olhar da Europa para o Oriente, percebemos que a própria civilização mediterrânea foi profundamente moldada por uma outra força decisiva, o mundo iraniano, especialmente a partir do período helenístico,
As influências persas não só tocaram a cultura grega, elas a atravessaram. Sob uma lente menos eurocêntrica, o helenismo deixa de parecer uma expansão puramente grega e passa a revelar traços claros de uma síntese mais ampla, na qual elementos iranianos desempenharam um papel estrutural. Pois é a partir do século VI antes de Cristo que o Irã aparece como uma das grandes forças formadoras do Mediterrâneo. E, em paralelo ao diálogo entre semitas e gregos, desenvolve-se um profundo diálogo entre semitas e iranianos. Um diálogo que atravessa impérios, religiões e sistemas simbólicos. Basta lembrar que a Síria e a Babilônia influenciaram diretamente a formação da Média e do Império Aquêmenida. Mais tarde, o zoroastrismo deixou marcas profundas no judaísmo durante o exílio babilônico e nos séculos em que os judeus viveram sob domínio persa. E, em sentido inverso, séculos depois, o mundo árabe influenciaria decisivamente o Irã islamizado. Essa troca contínua transforma o eixo semítico iraniano em uma das colunas estruturais da história do Oriente Médio e do Mediterrâneo ampliado. Mas, afinal, quem são os semitas? O conceito semitismo. O termo semita só é cunhado no século XVIII pelo historiador e filólogo August Ludwig von Schletters. Ele o utilizou para designar povos que compartilhavam línguas de origem comum e que, na tradição bíblica, eram considerados descendentes de Sem ou Shem, filho de Noé. Entre eles estão fenícios, assírios, sírios, hebreus, caldeus e árabes. Suas línguas, como o hebraico, o aramaico e o árabe, pertencem a essa mesma família linguística. No entanto, a própria definição de semita carrega ambiguidades. A classificação bíblica nem sempre coincide com a linguística. Povos que, segundo a Bíblia, descendem de outros ramos, como cananeus ou amoritas, falavam línguas claramente semíticas. Ao mesmo tempo, grupos tradicionalmente incluídos entre os semitas, como elamitas ou lídios, não se encaixam linguisticamente nessa categoria. Por isso, no estudo das civilizações semitas, precisamos ter um cuidado duplo, tanto na classificação bíblica como na classificação linguística e acadêmica moderna. Só assim é possível entender como esses povos participaram ativamente da construção de um mundo antigo, profundamente interligado, onde Europa, Irã e Oriente Próximo não eram universos separados, mas parte de uma mesma trama civilizacional. E é nesse entrelaçamento entre gregos, semitas e persas que se desenham as bases culturais, religiosas e simbólicas do mundo que ainda habitamos hoje. Imagine voltar ainda mais no tempo, muito antes de impérios conhecidos, antes mesmo das fronteiras que hoje reconhecemos no Oriente Médio. Para compreender os povos semitas, é preciso olhar para um ponto de origem comum, o sul da Península Arábica. Dali emerge não só uma família de povos, mas a própria base linguística e cultural que, apesar das diferenças religiosas e históricas, mantém uma impressionante unidade estrutural. É isso que permite falar em algo maior do que povos isolados, uma civilização semita, inicialmente concentrada no Oriente Próximo e, ao longo dos séculos, expandida em sucessivas ondas pelo Mediterrâneo, especialmente pelo norte da África. Essas expansões não ocorreram todas da mesma forma. Cada uma carregava ideias, crenças e projetos distintos, mas todas deixaram marcas profundas na história da região. A Suméria e a Acádia. Pesquisas acadêmicas indicam que, a partir do quinto milênio antes de Cristo, um tronco populacional começou a se dividir. Ao leste, surgem os semitas orientais, conhecidos como acádios. Ao oeste, os semitas ocidentais, ancestrais dos amorreus, arameus, hebreus, fenícios e cananeus. Ao sul, os semitas meridionais, que dariam origem aos povos árabes da Península Arábica. Entre esses grupos, os acádios são os primeiros a entrar decisivamente na história. Entre os séculos 24 e 22 a.C., eles fundam o Império Acádio, no coração da Mesopotâmia. Inicialmente estabelecidos na região do rio Diyala, ao norte do Tigre, avançam em direção ao sul, entrando em um território que já possuía uma civilização altamente desenvolvida. Essa civilização era dos Sumérios. Os Sumérios haviam chegado antes, vindos de origens ainda misteriosas
Eles construíram no sul da Mesopotâmia uma das mais sofisticadas culturas da antiguidade. Cidades como Eridu e Ur tornaram-se centros de poder religioso, político e simbólico. Dali, sua influência avançou para o norte, alcançando regiões estratégicas ao longo do Tigre e do Eufrates. Mas havia algo muito singular nos sumérios. Eles não eram semitas, e a análise do idioma que eles falavam demonstra isso, que não há qualquer ligação entre o idioma sumério e os idiomas semitas. E os sumérios criaram uma religião complexa, uma mitologia elaborada, rituais precisos, mistérios sagrados, sacerdócios masculinos e femininos, além da figura do rei como mediador entre o divino e o humano. Quando os acádios chegam, encontram um mundo já profundamente estruturado. E, em vez de apagar o mundo sumério, os acádios o absorvem. O resultado é um dos processos culturais mais interessantes e fascinantes da história antiga. Os acádios adotam praticamente toda a herança suméria. Mitos, deuses, rituais, visões de mundo, mas a expressam em sua própria língua semita. É uma tradução em sentido profundo, é uma tradução de uma civilização inteira. A escrita cuneiforme é preservada, os deuses permanecem, os mitos continuam a ser narrados, mas agora tudo isso passa a viver dentro de uma língua semita, com sua própria estrutura e sensibilidade. O eixo de significado continua sendo o sumério, mas o veículo passa a ser semita. Desde o início do terceiro milênio antes de Cristo, os sumérios já haviam irradiado sua influência por toda a Mesopotâmia. Com os acádios, essa herança ganha nova forma e novo alcance. E é nesse encontro entre uma civilização não semita e um povo semita em ascensão que se estabelece uma das matrizes fundamentais do mundo antigo. Uma matriz que, séculos depois, continuaria ecoando nas mitologias, nas organizações sociais, na religião, na filosofia e nas ciências, não só do mundo mediterrâneo, mas também muito além dele. Pois imagine uma terra onde política, religião e mito ainda não eram coisas separadas, onde governar significava, antes de tudo, ocupar um lugar no cosmos. Já nos primeiros séculos do período dinástico arcaico, por volta do século 22 a.C., os sumérios haviam construído algo raro para a época, um sistema político-religioso integrado, capaz de controlar vastas extensões da Mesopotâmia. No centro desse mundo estava Uruk, considerada a cidade mais antiga da Suméria e, para muitos, talvez a primeira grande cidade do mundo. Uruk era um eixo sagrado. Ali se erguiam os zigurates dedicados a Anu, o deus do céu, e a Inanna, a grande deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Ao lado de Uruk formava o coração do sul mesopotâmico. Mais ao norte, outro polo se destacava, a cidade de Kish, onde surgiram alguns dos registros mais antigos da escrita cuneiforme. Kish era também um centro religioso singular. Seu deus principal, Zababa, ou Ninurta, era uma divindade guerreira, associada a um mito surpreendente, a luta para resgatar o deus solar desaparecido, enfrentando uma entidade ligada ao frio e à escuridão. Esse motivo mítico, presente também entre povos indo-europeus antigos, sugere que a religião mesopotâmica não se desenvolveu em isolamento, mas dialogou com tradições muito mais amplas. Mas, com o tempo, o centro espiritual da Suméria se deslocou, mais precisamente para a cidade de Nippur, pois Nippur passou a abrigar o grande santuário de Enlil, o deus do ar, das tempestades e da ordem cósmica. Enlil não era apenas um deus entre um grande panteão. Era o regente do espaço entre o céu e a terra. Seus sacerdotes, seus sacerdotes exerciam uma função crucial. Eram eles que confirmavam a legitimidade dos reis sagrados e dos chefes militares, selavam alianças, mediavam conflitos. Em Nippur, a política recebia sua autorização diretamente do sagrado. Mas era um equilíbrio muito frágil. A partir do século 26 a.C., a Suméria entra em um período prolongado de tensões. De um lado, o confronto externo com o reino de Elam, de outro, rivalidades internas entre as próprias cidades-estado. Em alguns momentos, uma cidade conseguia impor hegemonia e formar algo próximo de um império. Em outros,
a região mergulhava em guerras constantes. É nesse momento que surge uma das figuras mais importantes da história antiga, Gilgamesh, rei de Uruk. Por volta de 2600 a.C., ele teria unificado grande parte da Suméria sob seu reinado. E assim que Gilgamesh acabou por se tornar um arquétipo. Sua trajetória, preservada no épico de Gilgamesh, o texto literário mais antigo da humanidade, apresenta um modelo de soberano sagrado, aquele que governa pelo mandato divino. Com Gilgamesh, os sumérios criam o primeiro esboço de império. Depois dele, outros reis de Ur, Adab e Umma ampliam territórios e consolidam essa lógica imperial. É justamente nesse cenário que entra em cena os povos semitas orientais, os acádios. Vindos de tradições originalmente nômades, eles se estabelecem nas regiões setentrionais da Mesopotâmia e passam a conviver com uma civilização urbana complexa e profundamente ritualizada. O encontro acabou gerando uma sobreposição e foi incapaz de produzir uma ruptura completa. Os acádios mantêm sua língua semítica, que aos poucos passa a dominar este novo centro, mas que depois se expande por toda a região. Mas em quase todo o mais, os acádios adotaram o grande legado sumério: os deuses, os mitos, a escrita cuneiforme, a organização social, o modelo político e até as formas de produção econômica. O resultado é uma cultura híbrida, na qual a elite sacerdotal e administrativa passa a operar em dois idiomas. Ao final do terceiro milênio antes de Cristo, a Mesopotâmia já não é mais uma unidade cultural e linguística. Três grandes zonas etnoculturais se delineiam. Ao norte, uma região majoritariamente semita e acádia. Ao centro, uma área de intensa mistura. Ao sul, o núcleo tradicionalmente sumério. Ali surge algo que forma uma civilização de camadas sobrepostas, onde cada novo elemento não apaga o anterior, mas faz uma ressignificação, uma tradução, uma reorganização e reescreve na história. E talvez este próprio complicado cenário de conquista e herança seja a razão deste núcleo dividido ser tão influente ao longo da história. Mas viajemos de novo ao passado, precisamente ao terceiro milênio antes de Cristo, pois é ali que o Império Acádio atinge o ponto mais alto de seu poder. No comando está Naram-Shuen, neto de Sargão, o fundador da dinastia. Sob seu governo, a ideia de império ganha uma dimensão inédita. As fronteiras se expandem em todas as direções. A oeste, as tropas acádias destroem o antigo reino sírio de Ebla, um centro comercial e cultural que havia prosperado por séculos. O caminho até o Mediterrâneo é aberto. A leste, as campanhas militares avançam por territórios que hoje associamos ao Irã e chegam às rotas que conduzem à Índia. No centro desse mundo em expansão, a cidade de Acádia se transforma em uma capital fortificada e muito próspera. Naram-Shuen não se apresenta só como rei. Ele assume um título que ficou famoso por milênios, o rei das quatro partes do mundo. Este título é um marco histórico que expressa uma nova forma de poder que, obviamente, foi influente na formação não só das culturas e da política do Oriente e da Mesopotâmia, como também do Ocidente. Segundo algumas tradições históricas e pesquisas acadêmicas, é nesse período que o governante exige veneração divina, sendo cultuado como soberano sagrado do cosmos. Mas nenhum império é eterno. Por volta de 2200 a.C., um povo vindo da montanha de Zagros rompe o equilíbrio e o desenvolvimento da região. São os Gutianos, guerreiros de origem ainda incerta, vistos pelos cronistas mesopotâmicos como estrangeiros à cultura local. Eles derrotam os reis acádios e assumem o controle do território. Durante mais de um século, governam a Mesopotâmia como uma dinastia considerada, pelos cronistas da época, violenta e alheia às tradições urbanas e religiosas que haviam sustentado a antiga ordem. Esse domínio termina de forma dramática. Por volta de 2109 a.C., o rei sumério Utu-Rengal, da cidade de Uruk, derrota o último governante gutiano. Com isso,
abre-se caminho para um último e decisivo retorno do poder sumério. Surge então a terceira dinastia de Ur. Sob o comando de Ur-Nammu e depois de seu filho Shulgi, o Estado mesopotâmico vive uma nova fase de estabilidade, prosperidade e ambição imperial. Inspirados nos antigos reis acádios, esses governantes retomam a ideia de império universal. Shulgi, assim como Naram-Shuen, antes dele, é exaltado como senhor do universo e reconhecido como divino. Mas essa restauração também foi intelectual e religiosa. A antiga teologia suméria, já profundamente entrelaçada à herança acádia, é reorganizada e sistematizada. O culto ao deus Enlil se torna central, com seu grande santuário em Nippur. Ao lado dele, o deus lunar Nana, protetor da cidade de Ur, assume o papel de destaque no culto estatal. Mas este florescimento encontrou seu limite, encontrou seu flagelo em um povo semita, os amorreus. Vindos do oeste, os amorreus avançaram a partir da Síria. Eles assimilaram populações mais antigas e, pouco a pouco, desestabilizaram a estrutura do estado de Ur. O Império Sumério foi fragmentado e, assim, sua era chegou ao fim. No norte da Mesopotâmia, novas cidades começaram a se afirmar. Assur, Nínive, Arbela. Ali se formou um novo núcleo de poder, a Assíria. Seu povo nasce da fusão. Herda dos acádios a língua e a cultura urbana, dos amorreus, o espírito guerreiro e expansionista, e, possivelmente, de povos mais antigos da região, como os Hurritas, elementos religiosos e culturais compartilhados com a Anatólia hitita. Com o tempo, até a língua muda. O antigo acádio, no seu dialeto assírio, cede espaço ao aramaico, uma língua semita ocidental que se espalharia por todo o Oriente Próximo. Apesar dessas transformações, uma marca permanece. Desde os acádios e até os assírios, essa tradição semita se distingue de seus parentes nômades por um traço muito decisivo: a adoção profunda da vida urbana. Ao assimilar a cidade suméria, eles herdaram também seus deuses, seus mitos e seu olhar para o céu. A astronomia e a astrologia ganharam um papel central em um sistema simbólico que mais tarde seria conhecido como Caldeia. E assim, entre conquistas, colapsos e renascimentos, o mundo semita urbano molda uma das bases mais duradouras da história do Oriente Antigo. Um legado que ainda ecoa quando olhamos para as estrelas. Agora, as imagens sobem do chão das cidades para o céu da antiga Mesopotâmia. Para os povos semitas orientais, o mundo era habitado por forças vivas, deuses do céu, da terra e do submundo, entidades que governavam os astros, os planetas e as constelações. O universo não era silencioso, era falante. Essas divindades tinham nomes, funções e hierarquias bem específicas. Mas agora, os zigurates representavam algo que ligava a terra ao céu. E ali se realizavam rituais, sacrifícios e até mesmo sacrifícios humanos, como também cerimônias que encenavam o próprio drama do cosmos, como a hierogamia, o casamento sagrado entre deuses e deusas, representado por reis, rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Esses complexos religiosos não eram só templos, também funcionavam como centros de poder, como palácios, arquivos, celeiros e observatórios. A vida espiritual, política e econômica da Mesopotâmia girava em torno deles, um modelo que, século depois, ecoaria nas grandes civilizações palacianas do Mediterrâneo, mas com uma diferença importante. Aqui, embora existam traços do culto à Grande Mãe, não há um domínio absoluto do sagrado feminino, como encontramos, por exemplo, em Creta. Há um equilíbrio diferente. Enquanto isso, fora das cidades, outro mundo se movimenta. E é agora que podemos entender e detalhar melhor a invasão dos amorreus e no que eles encontram ali. Como mencionamos, eles chegavam pela Síria, principalmente pelas montanhas, e por isso eram chamados de invasores do oeste. Os amorreus não chegaram como conquistadores imediatos em Blitzkrieg, mas como uma presença quase que silenciosa,
que pouco a pouco se infiltrava nas rotas, nos vales e nas fronteiras urbanas. Eles ocupavam o espaço que era dos Eblaitas, um povo cuja identidade ainda intriga os acadêmicos, que se situava entre o mundo semita oriental e ocidental. Os amorreus formam o grande tronco dos semitas ocidentais. Deles descenderão os hebreus, os fenícios, os canadeus e os arameus. Eles próprios se chamavam os sutitas, os descendentes de Sete, uma referência ancestral que mais tarde encontraria parte nos textos bíblicos. Seu modo de vida era simples e duro, clãs patriarcais, pastoreio, deslocamento constante. Um estilo de vida que marcou profundamente a identidade semita e que sobreviveria por milênios, especialmente entre os povos árabes. No mundo do segundo milênio antes de Cristo, esses grupos se espalham ao longo do Eufrates, ocupando regiões estratégicas da Síria. A partir daí, passam a ser conhecidos como amorreus. Organizam-se em grandes confederações tribais. Ao norte, os próprios sutitas. No centro, os cananeus. Ao sul, os Beni Yamina. Três núcleos de um mesmo movimento histórico. Com o tempo, os nômades invadem as cidades. E é no século XIX a.C. que os amorreus começam a fundar cidades, e uma delas é a que marcou a história do mundo, a Babilônia. Um antigo e discreto centro sumério chamado Kadingir, a porta dos deuses, em acádio, é traduzido de forma literal, Bab-Ilu, a Babilônia. Dali sairá uma das figuras mais emblemáticas da antiguidade, Hammurabi, o rei que unifica reinos e leis. Mais uma vez, a história se repete. Como antes os acádios, os amorreus também abandonam o nomadismo, fixam-se e absorvem uma cultura urbana mesopotâmica. Adotam seus deuses, seus mitos, seus rituais. A religião continua sendo essencialmente suméria, mas agora é falada na língua semita. A forma muda, mas o conteúdo mais profundo, seu eixo metafísico, permanece. E esse ciclo não termina ali. Século depois, outro povo semita ocidental, os caldeus, seguirá o mesmo caminho. Primeiro a fixação no sul da Mesopotâmia, depois a tomada de Babilônia e, por fim, a construção de um novo império. E percebemos até agora que a história do mundo semita é um movimento constante entre o deserto e a cidade, entre céu estrelado e a torre sagrada, entre o nomadismo e o império. Um vai-vem que moldou não só o Oriente Antigo, mas também deu os fundamentos simbólicos de todas as civilizações que viriam depois. As novas estruturas políticas. E é no segundo milênio antes de Cristo que o Oriente Médio encontra um grande período de instabilidade. Impérios se erguem, aristocracias se impõem, povos desaparecem do centro da cena para dar lugar a novos protagonistas. Em 1595 a.C., os antigos reinos assírio-amorreus são subjugados por um povo vindo de fora do universo semita, os cassitas. Guerreiros experientes, possivelmente de origem indo-europeia, eles introduzem uma inovação decisiva no campo de batalha e da história da guerra: os carros de guerra. Com essa vantagem militar, os cassitas passam a ocupar o topo da hierarquia social da Mesopotâmia, formando uma elite dominante que controla a região por séculos, até que, no século XII a.C., outro poder emergente, os elamitas, quebra esse domínio e inaugura um novo rearranjo político. Enquanto isso, os amorreus continuam em movimento. Entre os séculos XVIII e XVII a.C., eles se espalham pela Baixa Mesopotâmia, pela estepe síria e pela região além do Jordão. Ao norte, como havia acontecido antes com os assírios, misturam-se a povos não semitas, como os hurritas. A oeste do Eufrates, as terras passam a ser conhecidas por um novo nome: Amurru, a terra dos amorreus. É nesse contexto que surge um dos episódios mais intrigantes da história antiga. Grupos amorreus formam uma confederação conhecida como Ixos, que consegue, por um período, dominar o Egito. Um fato muito raro: pastores semitas governando o mais antigo dos grandes reinos do Nilo. O espaço ocupado majoritariamente por esses povos
passa a ser conhecido como uma grande unidade cultural. A faixa que vai do sul da atual Turquia, atravessa a Síria e o Líbano, alcança Israel e se estende até a Mesopotâmia, recebe um nome que ficou muito famoso, Canaã. Em sentido mais estrito, algumas regiões ficam de fora, mas o termo passa a designar um mundo compartilhado, ligado por língua, costumes e rotas comerciais. Para os gregos, essa mesma região costeira teria outro nome, a Fenícia, uma terra associada à cor púrpura, símbolo de prestígio e poder. Foi ali, em cidades portuárias como Biblos, Tiro e Sidon, que floresceu uma civilização voltada para o mar. Os fenícios fizeram do comércio sua grande vocação e da escrita uma ferramenta prática do cotidiano. Pela primeira vez, a escrita deixa de ser quase exclusivamente sagrada e passa a servir ao mercado, aos contratos, às trocas. Um sistema simples, eficiente, que se espalha com os navios fenícios e acaba se tornando a base dos alfabetos hebraico e grego. Um legado silencioso, mas decisivo para a história da comunicação humana. Mais tarde, essa vocação marítima fenícia encontra espaço em Cartago, sua colônia no norte da África. Ali, o poder comercial domina o poder político e faz com que Cartago encontre uma grande rivalidade com Roma pelo mar Mediterrâneo Ocidental. As guerras púnicas seriam um choque final entre esses dois modelos de civilização. Assim, a partir dos amorreus, forma-se um tipo singular de civilização semita ocidental. Um mundo que combina deserto e cidade, tenda e porto, pastoreio e comércio marítimo. Uma cultura capaz de atravessar continentes, adaptar-se a novos ambientes e deixar marcas profundas, não só no Oriente Antigo, mas na própria estrutura do mundo mediterrâneo que herdamos hoje. E agora façamos outro exercício de imaginação. Enquanto toda essa estrutura na Mesopotâmia se forma, principalmente ao redor do mar, há um outro mundo se formando mais ao sul. E aqui, o centro não é mais o mar, mas o deserto. É nesse mesmo período que os semitas do sul, os ancestrais dos árabes, se espalham pela Península Arábica. Do centro ao sul da região, eles mantêm um modo de vida que resiste ao tempo, o nomadismo pastoril, organizado em clãs patriarcais, uma estrutura social simples à primeira vista, mas profundamente estável, a mais antiga herança comum dos povos semitas. Ao contrário dos semitas orientais, que aprendem a viver nas cidades e a administrar impérios, e dos semitas ocidentais, que ao pouco se especializaram no comércio, os árabes preservam uma cultura moldada pela mobilidade, pela oralidade e pela lealdade tribal. No deserto, a sobrevivência depende menos de muros e mais de vínculos. E é justamente essa diversidade que começa a se desenhar com clareza. Nos primórdios da civilização semita, três grandes polos culturais se formam, cada um associado a uma forma de habitar o mundo. No leste, a cultura urbana, cidades organizadas, escrita, templo, observação do céu. Ali, a contemplação dos astros e as práticas astrológicas não são apenas curiosidades ou esoterismo, mas são instrumentos centrais para compreender a ordem do cosmos e legitimar o poder. E no sul, há a cultura nômade, com uma visão muito diferente. Ali, no nomadismo do deserto, quem dita o ritmo são os pastos áridos, as alianças e o grande problema da vida no deserto. E é daí que vem uma grande contribuição deste mundo mais ao sul, que é a importância da transmissão oral, da oralidade. Pois ali vemos uma civilização sem cidades monumentais, mas com códigos de honra, hospitalidade e pertencimento extremamente rigorosos. Entre esses dois mundos surge uma forma intermediária. Os semitas ocidentais, especialmente os já mencionados amorreus, eles não eram nem plenamente urbanos, nem totalmente nômades, e desenvolveram uma cultura marcada pelo trânsito de pessoas, mercadorias e ideias. É nesse espaço que o comércio se torna eixo central da vida social e que surgem grandes rotas que ligam o interior da Ásia ao Mediterrâneo. Assim, antes das grandes religiões monoteístas ou dos impérios clássicos, o mundo semita já se organizava como um sistema plural. Três modos de existência, três respostas diferentes às mesmas perguntas fundamentais: como viver,
como se organizar, como se relacionar com o sagrado e com o cosmos. Os cananeus. E desse jogo entre deserto, cidades portuárias, comércio, que surge uma das matrizes mais influentes da história da humanidade, os cananeus. Pois é já no final da Idade do Bronze que este novo ator entra definitivamente em cena no mosaico do Oriente Próximo. Entre os séculos 13 e 12 a.C., grupos que compartilhavam a mesma raiz dos povos semitas ocidentais avançam sobre a terra de Canaã. São os ancestrais dos hebreus. Eles não se distinguem por origem étnica. Nesse aspecto, são próximos dos amorreus, fenícios e arameus. A diferença está em outro plano. Enquanto o mundo semita ao redor cultua múltiplas divindades ligadas à natureza, aos astros e às cidades, os hebreus afirmam algo radical: a existência de um único Deus. Um Deus que cria o mundo, intervém na história e estabelece um pacto exclusivo com um povo específico. Essa ideia redefine tudo. A religião hebraica se constrói em oposição direta ao politeísmo dominante, tanto entre nômades quanto entre povos urbanos. Os hebreus se veem como portadores de uma missão singular, escolhidos para guardar e realizar a vontade divina. Canaã deixa de ser apenas um território. Canaã agora é a terra prometida, o próprio eixo simbólico do mundo. Conquistar e defender essa terra passa a ser entendido como o cumprimento de um desígnio sagrado. E assim os hebreus, descendentes dos cananeus, reinterpretam a história. Guerras, alianças e derrotas ganham um sentido teológico. O conflito agora é algo que diz respeito à fidelidade e infidelidade a um pacto exclusivo com Deus. Não é mais uma questão de diplomacia ou de povos. No cotidiano, os hebreus falam uma língua próxima de seus vizinhos, o hebraico antigo, muito semelhante a outros idiomas semitas ocidentais. Com o tempo, porém, uma outra língua se impõe como meio comum de comunicação em toda a região, o aramaico. Nascido do tronco fenício, ele se espalha do Mediterrâneo à Mesopotâmia e, a partir do primeiro milênio a.C., torna-se a língua franca do Oriente Próximo. Durante séculos, é também o idioma oficial de grandes impérios, como o Império Persa. O hebraico, aos poucos, deixa de ser a língua do dia a dia e se preserva sobretudo no culto e na escritura. Já o aramaico passou a ser falado pela maioria dos judeus, inclusive era assim na época de Jesus. E aqui há um fator decisivo. A história dos hebreus passa a ser a história mais conhecida daquele mundo antigo e também serve, pelo menos, como base para a pesquisa em relação aos outros povos da região. E é claro que isso também se deve ao cristianismo, que adotou as escrituras dos hebreus como parte de seus textos sagrados. E é isso que explica um grande paradoxo da história. Embora Israel e Judá tenham sido muito menores do que outras grandes potências da região, o seu impacto histórico e cultural é muito maior. E assim conseguimos entender como, através da expansão do cristianismo greco-romano, ideias nascidas num contexto local acabaram ganhando um alcance intercontinental. A destruição do Segundo Templo pelos romanos no século I e as revoltas posteriores intensificaram a diáspora judaica, espalhando os judeus por todo o Mediterrâneo e pela Europa. Ao mesmo tempo, as primeiras comunidades cristãs, formadas inicialmente em grande parte por judeus, funcionaram também como novos vetores dessa herança espiritual. O resultado é um fenômeno sem precedentes. O monoteísmo judaico, com seus elementos próprios e também com traços compartilhados do universo semita, tornou-se fundamento da cultura europeia e, mais tarde, da cultura global. Uma influência que talvez só encontre paralelo, século depois, na expansão de outro grande legado semita, o Islã. Assim, de um pequeno território no Oriente Próximo, emerge uma das ideias mais poderosas da história humana, uma ideia que atravessou séculos, línguas e continentes e moldou a forma como o Ocidente passou a compreender Deus, o mundo e a si mesmo. O mundo islâmico. Façamos agora um grande salto na história. Imagine um mundo no século VII depois de Cristo. Rotas antigas se cruzam, impérios estão claudicantes
e uma nova força começa a redesenhar continentes inteiros. É nesse cenário que ocorre o último grande movimento de expansão das civilizações semitas, as conquistas árabes. A partir da Península Arábica, a mensagem do Islã se espalha com rapidez impressionante. Em poucas décadas, ela atravessa o Oriente Médio, alcança o norte da África, avança pela Ásia Central e chega até a Península Ibérica. Era, de fato, a difusão de uma nova base civilizacional, capaz de reorganizar sociedades inteiras ao longo do Mediterrâneo meridional, da Síria e da Anatólia até o Marrocos e até a antiga Al-Andalus. O Islã nasce dialogando com tradições muito antigas. Assim como o judaísmo, ele afirma a unidade de Deus, mas incorpora elementos próprios da experiência árabe e da figura histórica de Muhammad. Por trás dessa nova forma religiosa estão visões de mundo compartilhadas por povos semitas há séculos, agora reinterpretadas à luz das culturas do sul da Arábia, diferentes daquelas que marcaram os semitas do norte e do oeste, como os próprios hebreus. E as conquistas islâmicas ultrapassam o legado religioso ou o impacto religioso. Dentro desse vasto império árabe, surgem realidades culturais muito diferentes. No norte, comunidades profundamente ligadas ao mundo aramaico constroem reinos como Palmira, na atual Síria, e Nabateia, combinando nomadismo, agricultura e comércio. No centro da península, predominam os beduínos, guerreiros do deserto, para quem o comércio convive com saque. É nesse meio que o Islã cresce. Já no sul, florescem civilizações sedentárias sofisticadas, como Sabah e Himyar, influenciadas tanto pelo Irã quanto por antigas culturas cananeias. Assim, ao olhar para o mundo árabe, vemos algo muito além de uma religião monoteísta. Nos deparamos com um mosaico de histórias, paisagens e culturas que, ao se encontrarem, deram origem a uma das maiores transformações civilizacionais da história humana. E é por isso que muitos estudiosos definem a civilização árabe como uma civilização fronteiriça, pois é uma civilização autônoma, ao mesmo tempo antiga e internamente complexa, nunca fechada em si mesma. É uma civilização que interagiu intensamente com o mundo helênico a partir do Islã e com o universo iraniano, também a partir do Islã, incorporando elementos filosóficos, religiosos e simbólicos desses contextos, sem perder sua identidade própria. O resultado é uma tradição múltipla, marcada por tensões internas, contrastes e reinvenções ao longo do tempo. Essa diversidade interna também ajuda a desfazer simplificações comuns. E aqui, com os árabes, ocorre o mesmo que já mencionamos em relação aos semitas. Não falamos sobre apenas uma civilização, apenas uma cultura.